Obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todos vocês. E tenho um agradecimento para fazer também essa querida doutrina espírita, né? Que nos agracia com tantas informações, que nos tira as vendas dos olhos e permite que nós alcemos voos muito altos no entendimento, no conhecimento, para que a gente possa pautar as nossas vidas nos exemplos, nos ensinamentos de Jesus. Com todo respeito às demais, filosofias de vida e religiões, a nossa doutrina é realmente bendita. Então, é maravilhoso poder estar aqui com vocês, conversando a respeito de Jesus. Como o nosso amigo leu a lição, de hoje, é tão fácil a gente fazer bem, fazer as coisas boas, porque é espontâneo, é natural. Ao passo que se nós tivermos que praticar o mal, ele requer que você faça um planejamento, que você fique em cima das questões, que você fique pensando, que você fique maquinando. Dá trabalho fazer as coisas erradas ou praticar o mal. E o bem é tão natural, é tão espontâneo, é só você dar o seu melhor, é só você ser o seu melhor. E pronto, as coisas acontecem. Você vivencia, você recebe, porque o mundo em que nós vivemos é um mundo imperfeito. É natural que os seres que aqui habitem também sejam imperfeitos, que muitas das realizações tenham imperfeições. E nós sempre achamos que nós somos perfeitos e que o outro tem que agir com perfeição, tem que exercer alguma atividade, uma função, ou um bate-papo, direcionar uma conversa com resultados perfeitos. Então não se iludam. Uma vez aqui, imperfeito, no mundo imperfeito, os resultados não são como nós gostaríamos, porque nós também não somos como nós gostaríamos. Sequer nós temos tentado ser melhores, ou buscamos, ser melhores. A conversa nossa hoje é sobre a doença e a cura, mas não a doença da matéria, do tecido físico, mas a doença que atinge os tecidos mais sutis, a doença da alma. E o remédio, a cura verdadeira, legítima para essa doença é o perdão. O perdão é o único remédio que faz com que nós possamos, aos poucos, diluir essas mazelas que acometem o nosso espírito. Várias: orgulho, egoísmo. E nós perdoamos porque temos que aprender o amor. Amamos para aprender a perdoar. E normalmente, quando nós pensamos em perdão, nós sempre visualizamos alguém que precisa ser perdoado. Nós esquecemos que nós também precisamos de perdão. E que as pessoas que nos amam, elas nos amam muito e nos perdoam. Porque se não amassem muito a cada um de nós,
não nos perdoaria. É por isso que elas perdoam, porque nos amam muito. Porque em muitas situações, em muitas ocasiões, nós somos terríveis, nós somos intragáveis, nós damos muito trabalho devido às imperfeições que a gente ainda carrega no espírito. Pois bem, o perdão, ele existe para que nós acordemos. E aí, eu vou citar para vocês uma historinha do Chico, para que a gente possa aprender bastante com isso. Ele tinha um cachorrinho bastante doente, mas o Chico amava, e o Chico ama, né, até hoje, embora no plano espiritual, os animais. Se é uma pessoa, uma criatura tão cuidadosa com o ser humano, imagina com os demais, com os animaizinhos inferiores, com as plantas, com as aves. Mas Chico tinha um trabalho incansável, incessante, voltava sempre muito tarde do centro, e o cachorrinho doente requeria certos cuidados, ver se estava bem, dar medicação, alimento, água, verificar se não havia as sujeirinhas normais dos bichinhos, né? Quando estão dentro de casa, limpar. E uma irmã dele, preocupada, cuidadosa com essa situação, queria amenizar o sofrimento do Chico, que ela supunha haver, e do cachorrinho. E a forma como ela encontrou para isso é matando o cachorrinho. E o Chico ficou muito triste, magoado. E isso começou a interferir um pouco das comunicações com os espíritos. E Emmanuel chega para ele: olha, Chico, nós precisamos resolver essa questão. Essa névoa escura que está no seu coração está interferindo, está atrapalhando a comunicação com os espíritos. Mas Emmanuel, como que eu faço? Eu estou muito triste. Ele falou: olha, tem uma fórmula para você resolver isso. Ele: qual é? Procure saber qual é o presente que ela mais gostaria de ganhar e dele de presente, aquilo que ela quer. Mas espera aí, ela que me magoa, que me entristece, que eu acho que eu tenho que dar o presente? Emmanuel disse para ele: Chico, isso não sou eu quem estou dizendo, é Jesus. Bom, se é Jesus, então nós vamos fazer. E embora Chico não tivesse condições financeiras para tanto, ele descobriu que a irmã gostaria muito de ganhar uma máquina de costura, comprou em N parcelas, pagou, dividiu aquilo em muito tempo e deu de presente a máquina de costura para a irmã. Quando ele foi entregar a máquina de costura, saiu uma luz, uma energia tão grande do coração dela que invadiu todo o coração do Chico e dissipou toda aquela névoa que se encontrava. Com isso, nós aprendemos uma grande lição. E se nós observarmos, todas as vezes que nós nos sentimos magoados, ou entristecidos, ou causamos isso em alguém, experimente ter esse comportamento, essa atitude que o Chico teve. Nós vamos observar uma diferença enorme no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala sobre os tesouros do coração. Eu vou ler só um trechinho para vocês. O tesouro enferrujado. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. É muito importante que nós
aprendamos que conviver com as pessoas, nos relacionarmos, traz uma intimidade. E à medida que essa intimidade aumenta, nós começamos a focar mais os defeitos. E nós precisamos tomar cuidado, porque no Evangelho diz que nós encontramos aquilo que nós procuramos. Se nós insistimos em procurar defeitos, nós vamos encontrar todos os defeitos em todas as pessoas. É como caminharmos numa rua cheia de pedras, só olhando para baixo. Nós vamos encontrar e ver até as menores pedras. Então, vamos descobrir todos os defeitos que as pessoas têm. Só que, e nós? Não temos? Todos nós temos defeitos. E é preciso vigiar o nosso comportamento, vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Francisco de Assis, quando já bastante velhinho, no mosteiro, no local onde ele ficava, ele gostava muito de cuidar do seu jardim, de cuidar da sua horta, embora já cego, não sabendo quando era dia, quando era noite, ele gostava de fazer isso. E um dos noviços lá do mosteiro onde ele se encontrava, bastante apiedado, condoído, né, da situação de Francisco, foi conversar com ele e perguntou: Pai Francisco, se o senhor morresse agora, se a morte lhe visitasse neste exato momento, o que é que o senhor gostaria de estar fazendo? Ele disse: estar aqui, cuidando do meu jardim, cuidando da minha horta. Porque quem cuida conhece as atitudes, os sentimentos. Quando você magoa, quando você entristece alguém. Cuidar, vigiar, é um comportamento que praticamente diz para nós o tanto que nós estamos evoluindo espiritualmente, como nós estamos crescendo. Porque quando você cuida do outro, olha gente, não se iludam, a convivência, o relacionamento humano, ele machuca, ele fere, ele traz decepções, ele traz tristezas, mas isso não implica que você se acomode e diz: ah, é assim mesmo? Então eu vou continuar fazendo. Porque o respeito é muito importante. Nós não devemos avançar os limites para tentar saber até onde vai a paciência, a tolerância do outro. Porque nós vamos descobrir que nós mesmos não somos íntegros. Que dirá o outro? Se nós não conseguimos nos perdoar integralmente, como é que vamos perdoar o outro? Observem que aquele ditado que a gente ouve muito, os antigos, não cutuque onça com vara curta. Por que isso? Então nunca atravesse os limites do outro. Chico diz que nós somos como um lago de águas cristalinas na superfície, mas com muito lodo nas profundezas. Se você mexer, esse lodo sobe e vai manchar toda a água. Então o respeito para com o outro nos auxilia muito, porque nós ainda
temos uma caminhada grande, uma jornada imensa para aprender a perdoar. E Deus nos deu imensas dádivas. Uma delas é o esquecimento. Porque se nós nos lembrássemos de muitas, ou vamos por algumas existências nossas, não precisa ir muito longe, nenhum de nós estaríamos aqui agora, estaríamos todos internados, porque em muitos semelhantes no nosso próximo, nós vemos comportamentos e atitudes que nós não gostamos e que nós já tivemos. Talvez não nessa existência, mas em outras. E nós não suportaríamos. E o esquecimento é uma benção tão grande que mesmo assim nós temos mágoas por intuição. Às vezes acabamos de conhecer alguém, mal conhecemos e nós dizemos assim: nossa, não sei porquê, acabei de conhecer fulano, mas não vou mais com a cara dele ou com a cara dela, porque não gostei muito do jeito. E nós, todos nós que nos encontramos aqui, essa não é a única existência que nós estamos juntos, não, gente. Provavelmente 5, 6, 10 existências passadas, a gente já vem estando juntos. O amor, ele precisa de muita coragem, porque ele fere, ele dói. Tem uma poetisa mineira, Adélia Prado, que ela diz que o amor dói, é a coisa que mais dói, mas também é a coisa que ela mais quer. Forte ou fraco, feio ou triste, alegre ou triste, é a coisa que ela mais quer. Não é o que todos nós queremos? Amar, ser amado, que alguém nos compreenda, que alguém nos respeite, que alguém nos tolere, tenha paciência, nos perdoe. Tanto que Kardec, quando faz a pergunta aos espíritos sobre caridade, a primeira coisa que todos nós pensamos é: o que eu posso ceder? O que eu posso doar? Nós pensamos em coisas materiais. Mas e quando a pessoa não precisa de patrimônios, de bens materiais? Por isso, os espíritos respondem segundo como entende Jesus. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, porque ele circunscreve a caridade no âmbito dos relacionamentos humanos. Porque quando nós nos relacionamos, nós temos que ter benevolência, indulgência, perdão, senão nós não conseguimos conviver. É por isso que hoje há tanta dificuldade das pessoas se relacionarem. Casam-se, ficam pouco tempo e aí separa. Aí casa com outro, a mesma coisa. Por quê? Não aprendeu a trabalhar com esses tesouros do sentimento. E os sentimentos adoecem e se transformam em ódio, enferrujam. Nós precisamos estar atentos. A partir do momento que você identifica, que você faz o diagnóstico, você ter a atitude correta. E essa atitude correta é dar o seu melhor, é ser o seu melhor.
Porque normalmente, quando nós fazemos alguma coisa boa, nós ficamos sempre esperando agradecimento, reconhecimento, valorização do outro. Jesus não disse que o amor cobre a multidão dos pecados? O que não saiba a mão esquerda, o que dá à direita, ou vice-versa. Quando bater-lhe numa face, dê a outra. Significa não revidar o mal com o mal. Porque o perdão, gente, ele não é conivente com o erro. Ele não dá apoio para o mal. Ele é a indulgência que nós oferecemos. Perdoar não significa que o outro pode continuar fazendo e fazendo, que está tudo certo, que está tudo bem. Não é dessa maneira. Perdoar é entendimento. É saber que não é você quem vai julgar, que não é você que vai cobrar, que criticar, porque em algum tempo, em algum momento, nessa existência ou em outra, nós também cometemos erros. Nós também necessitamos que alguém nos perdoasse, desse a nós uma nova oportunidade. Então, quando você tem um comportamento de que quando você fizer as coisas boas, quando você fizer o seu melhor, é como se você estivesse fazendo para Deus. É dele que vem a valorização. É dele que vem o reconhecimento. É através dele que aqui as portas das oportunidades, dos bons sentimentos vão se abrir. Orientado por ele. Jesus, as últimas palavras dele para a humanidade, depois que ele ressurgiu dos mortos, que ele se ressuscitou, eu estarei convosco até os fins do século. Ele não ia dizer isso se realmente não estivesse nos auxiliando, nos orientando, nos conduzindo no bom caminho. Ele não ia falar isso para nos encantar, para nos agradar. O espírito da envergadura dele, tudo que ele disse, tudo que ele fez, é legítimo, é real, é verdadeiro. E se nós buscarmos seguir isso, nós estaremos em conexão com o alto constantemente, porque o sofrimento, a tristeza, só acontece porque nós nos afastamos dos ensinamentos divinos. Porque nós somos ainda rebeldes, nós ainda não entendemos que o mal não compensa, que o bem nos traz alegria, nos traz saúde, e o perdão nos traz integridade espiritual. Se vocês observarem comportamentos, quando a gente vê os noticiários de TV, de jornal, de pessoas que fizeram atrocidades com maior frieza, é porque não tem perdão, não tem sentimento. Então a integridade psíquica dessas pessoas inexiste. Então quando nós perdoamos para manter a integridade psíquica de cada um de nós. E a caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, faz com que nós cresçamos espiritualmente, que nós evoluamos. E outra, essa ligação com o semelhante, essa ligação com o outro, é que faz com que nós
sejamos, que nós existimos, porque nós não somos sem o outro, sem a ligação com o próximo, sem a ligação com o semelhante. Essas diferenças que faz com que nós nos encontremos, que nós descobramos a nossa individualidade, que nós despertemos, porque nós nos descobrimos e hoje, gente, mais do que antes, nós aprendemos muito, infelizmente, com os erros, com a falha do outro. Nós não precisamos passar pelas mesmas coisas para aprender. Não há mais necessidade. O tempo é célere, é rápido, está exigindo mais de nós. Então você viu a atitude do outro, opa, isso daí não é bom. Isso não traz benefícios. Só machuca, só fere a quem tem a atitude e aos demais que são envolvidos por aquela atitude, por aquele gesto, por aquela palavra, por aquele pensamento. Então, vigiai e orai. Porque quando você vigia, você cuida de você, cuida do teu próximo e as pessoas mais íntimas de nós é que sofrem. E André Luiz diz que nós deveríamos tratar aos nossos familiares como nós tratamos as visitas, porque nós tratamos as visitas a melhor toalha, o melhor prato, o melhor talher, a melhor refeição. E para aqueles que crescem, que dividem conosco, que participam conosco o nosso dia a dia, que é através deles que nós enriquecemos. O que é que nós damos? Tristezas, ficamos cutucando, ficamos vendo até onde vai os seus limites, ficamos machucando e damos para os estranhos o nosso melhor sorriso. Para as pessoas que a gente não conhece, a nossa amabilidade. Para aqueles que encontram conosco na rua, a nossa melhor educação. E com aqueles que vivem conosco. Sabendo disso, Jesus, na sua última Páscoa, ele diz aos apóstolos que aqueles que convivem com ele naquele círculo de intimidade, um deles iria traí-lo. Aí todos começam a se perguntar, serei eu? Serei eu? E Jesus responde como uma parábola, aquele que coloca a mão comigo no prato de comer é que irá me trair. E aí vem junto um aspecto cultural, porque na época de Jesus não havia prato para todos como tem hoje, não havia talher, não tinha isso, era um único prato para se ter o pão, que é na época, nos árabes, é o que mexe, aquele redondinho, ou aquele que rasga, que é o sage, e no prato um outro, o peixe. Então as pessoas que conviviam com ele intimamente, os apóstolos, no mergulhar a mão para pegar o pão, outros também vinham e se tocavam. O peixe, a mesma coisa. E hoje, gente, quantos sentam na mesa para almoçar juntos, jantar juntos, fazer as refeições? Um está na televisão, um está no celular, o outro está no tablet. As famílias não se reúnem, não fazem uma prece de agradecimento, de gratidão por aquele alimento que está chegando à mesa, por aquela família estar reunida e desfrutando da convivência, do carinho das pessoas que fazem parte dessa família. Nesse livro, Pensamento e Vida, também tem uma lição sobre a culpa. Nós abrimos brechas
quando temos sentimentos de culpa, para que vibrações negativas do ambiente externo, onde a gente esteja, ou convivendo, se aproximem com afinidade com aquilo que nós estamos vivenciando e agrave a nossa situação. Então, está na hora de nós começarmos a não levar a vida com a barriga, do jeito que dá. Ou, como se dizia na época dos escravos, fazer as coisas pelas coxas, nas coxas, né? De qualquer jeito. Essa é uma oportunidade preciosa para todos nós. E é muito importante que nós não percamos essa existência. Porque daqui a pouco nós não sabemos se nós é quem vamos, né, quem partimos primeiro, se é algum ente querido. E será que nós fizemos tudo de bom que nós podíamos fazer? Ser o nosso melhor para essas criaturas? Para esses filhos de Deus também? E aí é onde, de repente, uma morte, um desencarne súbito, e nós vemos pessoas chorando copiosamente, se lamentando por não ter aproveitado a oportunidade e ter feito o seu melhor, porque a culpa é que faz com que as pessoas tenham esse tipo de sentimento. Então, perdoarmos uns aos outros é grandeza, porque a oportunidade de enobrecimento é dado a todos nós. Aquele que doa, recebe, é engrandecido, é nobre, mas também precisamos deixar que aqueles que convivem conosco também doem, para que ele também se engrandeça. Não podemos só nós fazermos, porque a doação nós fazemos muito como transferência. E nós só transferimos coisas materiais. Os sentimentos, que são um tesouro, ele é exercido diuturnamente com todas as pessoas que nós convivemos. E ele é um patrimônio interior. Ninguém tira de você. Você doa na forma de sentimento, mas ninguém vai ter aquilo que você tem se ele não trabalhar com esse patrimônio interior. Os exteriores, que são a matéria, nós transferimos. E nós percebemos que nós precisamos do outro quando nós encarnamos. Ninguém encarna sozinho, precisa de um pai e de uma mãe. Ninguém morre só. Ele sozinho não se enterra, não faz o seu velório. Nós todos precisamos uns dos outros. E quando nós olhamos para a vida, para as pessoas, para o próximo, por esse ângulo, é que nós temos que despertar e não desperdiçar essa existência. Vamos fazer tudo que nós pudermos de melhor. E lembrar, quem assistiu o filme Nosso Lar? Alguém assistiu? Vocês lembram de um senhorzinho que estava deitado e alguém perguntava as coisas para ele, ele só fazia sinal com a cabeça. Aí um dos enfermeiros do hospital falou que é porque ele estava com água na boca, tiraram a água dele, ele parou de falar, aí colocaram água de novo. Então lembremos disso, para a gente não falar demais, não dar muitos palpites, porque nós somos mestre em dar palpite, como diz o pessoal lá, os caboclos, pitaco na vida dos outros, né? Então,
tenhamos esse cuidado, observemos, vigiemos, cuidemos, para que a gente possa ter um entendimento maior, porque às vezes as pessoas estão atravessando momentos difíceis, mas o orgulho, o egoísmo não permite que elas demonstrem, porque acham que vão ser menosprezadas ou diminuídas como potencial, como capacidade, e agridem. Toda agressão tem uma causa de dor, de doença, de dificuldade, de desafio por trás. Isso não significa, como eu disse para vocês, que o perdão seja conivente com o mal ou de apoio, para o erro e vice-versa. Significa indulgência que nós oferecemos, tolerância, entendimento. Então, aqui fica para vocês o recado de Jesus, dos nossos amigos da espiritualidade maior. Temos muitos livros. Essa doutrina nos abre horizontes imensos. Busquem aprender, busquem colocar em prática aquilo que vocês lerem, um pouquinho de cada vez. Eu digo isso como todos aqueles que têm uma dependência, seja ela química ou não. Aquele que gosta de criticar, porque nós somos mestres em criticar, em julgar, em gostar de uma fofocazinha. Isso também é um vício, isso também é uma dependência. Então, que nós possamos fazer uma proposta para nós. Por agora, neste exato minuto, eu não vou criticar, eu não vou julgar, eu não vou pensar, eu não vou falar. Ótimo, daqui a pouco de novo. Então, é um dia de cada vez, é um passo, depois o outro, é um minuto, depois o seguinte. Você não vive todos de uma só vez. Então, como nós somos ainda aprendizes e bem pequeninos do Evangelho do Cristo, vamos começar a colocar em prática, exercitar e ser o melhor de cada um de nós. E vamos, na dificuldade, orar e pedir a assistência dos amigos espirituais, porque nós estamos munidos de boa vontade, de intenções no bem. Então, o Pai está preocupado com isso, com a sua intenção. E você vai receber auxílio com certeza. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E Ele está olhando por todos nós. E Jesus, como seu filho mais velho, nos orientando, no leme, no comando, nos mostrando o caminho a ser seguido e nos exemplificando. Então, quando se tem Jesus, tudo é possível. Muita paz para todos vocês. Obrigada.